Então, alguém gostaria de dar pontapé inicial? Hoje seremos todos. Estava aqui pegando nesse comecinho aqui. Bom, eu estou chegando no grupo, né, galera? Vocês perceberam, eu é, não consigo ficar até muito tarde, porque meu prazo de validade vence depois das 10. Então eu peço desculpa, mas, enfim, fazemos o que podemos, né, essa altura do campeonato. Mas a impressão que eu tenho assim, é que esse capítulo ele fala muito das doenças das pessoas, né? E como eles vão, e os recursos todos que eles têm para tratar, né? Ele vai, se eu entendi bem, ele vai quase que falando em tópicos, né? Os tipos de doenças e aí os espíritos que eles evocam, cada um, né? Tem lá um espírito sempre vinculado aos animais e tal, que vai cuidando de cada um dos tópicos. E aí, logo aqui no comecinho, né, aqui no primeiro parágrafo, ele fala: depois do trabalho dos xamãs, as esposas dos nossos maiores, que eram muito sábias, também usavam plantas de cura da floresta. A minha dúvida os xamãs, então, eles só trabalhavam nesse universo outro, vamos dizer assim, né, nessa outra sintonia, nessa outra frequência, aí nesse mundo, né, dos chapiris. E as plantas eram é uma coisa que eles não usam. Isso então fica relegado no sentido de, né, é uma função das mulheres, é isso mesmo? Os Eu xamãs, não sei. estamos falando aqui dos Yanomamis, né? Não estamos falando de todos os Sei. xamãs do É, mundo, né? era isso que eu ia pontuar, porque eu conheço histórias, né, de outros xamãs aqui próximos que sim utilizam as plantas também Aham. como, né, como processo de cura. No caso do, para mim ficou claro que era uma atividade das mulheres que inclusive estavam deixando de acontecer, Uhum. né, mais na frente. Inclusive fala no passado, né? Que eram muito sábias, também usavam, né? Ele sempre fala no passado. Então, é possível mesmo, né? Mas você É, viu, Arnaldo, que na nota que tem ali, quatro, Aham. né? Ela fala que uma pesquisa etnobotânica permitiu identificar o uso de pelo menos 203 plantas medicinais entre os Yanomamis no Brasil. Uhum. Então, acho que, sei, eu acho que essa parece ser uma coisa que não estava mais sendo usada e voltou a ser utilizada. acho que talvez a sua questão seja sobre o uso de plantas exclusivamente pelas mulheres, enquanto os xamãs faziam outro tipo de trabalho sem ser o uso de plantas, né? Eu Eles trabalham nessa outra dimensão, como se fosse eu uma. entendo, assim, pelo que eu vi até do capítulo inteiro, eu também grifei essa parte, mas eu acho que esses trabalhos são mais circulares, assim. Então, eu estou falando, assim, de uma percepção que eu tenho através do livro, não conheço profundamente, né, os trabalhos, dos xamãs Yanomamis, mas eles falam, até grifei que eles falam, as mulheres também, né, as esposas que eram muito sábias também usavam plantas de cura da floresta. Aí ele especifica o tipo de trabalho, né, que elas faziam, que elas esfregavam ou banhavam os corpos dos doentes que tinham acabado de escapar da devoração por seres maléficos. Então, acho que ele está falando especificamente desse tipo de trabalho e o manuseio das plantas dessa forma. Mas eu acredito que no trabalho do xamã, ele também utiliza plantas, porque acho que fumaça, planta, todas essas coisas assim, né, que tem essa essência, entre aspas, são utilizadas nesses trabalhos, assim, né, de cura
da floresta, pelo que eu entendi a partir do texto. Mas ele não fala em nem, assim, do que eu, assim, nesse capítulo especificamente, né, onde eu entendo que ele vai falando basicamente, né, do tratamento de manifestações corporais doentias, né, ele não fala, ele só fala do trabalho dos chapiris, ele não entra na coisa das plantas, né? Então, mas a própria bebida é de origem vegetal, né? Sim. Sim, Então, sim. assim, o chapiris, ele tem acesso ao chapiris através do xamã bebeu e o Yancoana, né? Aham, Mas Então, o que dá para entender no livro, eu entendi mais ou menos que o Arnaldo entendeu, que o xamã trabalha, né, pelo menos nesse nível do mundo imaginalis, né, vamos usar uma palavra, e o, a coisa das ervas, do banho, ficaria a cargo das mulheres, foi o que eu entendi também. Em nenhum momento, pelo menos eu não, eu não vi ele falando, alguém viu em algum parágrafo ele falando de dar alguma porção, alguma coisa para doente? Não, ele não fala mesmo. então, talvez seria uma coisa mais tipo uma liderança espiritual, é mais do xamã, que normalmente é um homem, e o trabalho de assistência, chamar assim, é mais das mulheres. É isso, mais ou menos? Parece que é isso. Né? Eu fiquei com essa dúvida, mas não sei, difícil a É, gente talvez acho que a afirmar. gente só tem que tomar cuidado de achar que há uma hierarquia, né? Que a gente talvez esteja pensando em termos dos brancos. Um cuida de uma coisa, outro cuida do outro, não quer dizer que um seja superior ao outro, e parece. Então, quer dizer que Não, é são funções necessário diferentes, para né? a cura, necessário para a cura tanto o trabalho do xamã como o trabalho das mulheres com as ervas, né? Me parece, mas Mas não assim, tenho certeza. quando a gente escuta falar assim também, a gente ouve muito falar nos povos em geral, do que eu já ouvi, né? Das benzedeiras, né? Que utilizam das plantas, as próprias parteiras, às vezes com banho de assento, essa sabedoria das plantas mais relacionada com as mulheres. É verdade, pelo que eu conheço também. A minha experiência foi essa também, com as índias, né, com banhos de erva, massagem, e o xamã, na verdade, é um básico, que eu também tive experiência, soltar, Assoprar. soprar aquele, Rapé. né, não, tem não é um cigarro, como se fosse um monte de erva que queima assim, né, e sopra. É rapé mesmo. É rapé mesmo? É Tá. rapé. E até eu lembro que a Graciata citou, ele usa um nome para descrever o que a Tá Graciada chamou de rapé. Tá, falhando. tá falhando? Dá para entender? Dá. Eu tirei o meu vídeo, que eu não sei se é só para mim ou se é para todo mundo. Eu acho que a sua voz está falhando também. O seu áudio falhou também, É, Arnaldo. Talvez sem a é, imagem consiga É, eu ti- a internet aguentar um pouco mais. Você está eu acabei onde, não Arnaldo? escutando tudo que a Marta falou, mas tudo bem. Estou em São Arnaldo, você Paulo. está onde? Em que cidade? Que estado? Estou em São Paulo. São Paulo. então, eu lembro que a Graciada, ele descreve um ritual aqui, que ela, ao falar algumas coisas para a gente, ela situou como sendo o que a gente conhece como rapé, que também é com uso de ervas, né? E eu estou lembrando agora que eu participei de um ritual, não tem um mês, aqui, com os indígenas de Rio Branco, de uma localidade do Acre, não é bem de Rio Branco, e que teve duas situações com banho de ervas
que foi feito por eles. Tinha uma mulher junto também, mas não foi ela que fez o banho de ervas. Foi um ritual de cura e foi feito pelos... Eram homens, eram 3 homens indígenas. Se alguém quiser ter mais informações sobre o uso do rapé, a minha filha tem uma ONG nos Estados Unidos que trata de plantas psicoativas e tem um ramal que chama Chacruna Latinoamérica, que publica artigos em português e espanhol. E quem cuida disso é um antropólogo brasileiro que mora em Minas, e ele é também enfim, chefe de uma igreja de Daime, e ele aplica rapé, e ele tem ido para os Estados Unidos, agora mesmo ele está lá, aplicando o rapé, e tem, inclusive no site da ONG deles, tem fotografias dele aplicando rapé em congressos e tudo. Então, alguém que queira entrar em contato com ele, ele chama Glauber. Depois eu ponho o link aí no grupo para quem se interessar. Legal, Sônia. Tá bom. Mas a Faz tempo que eu Iancuana queria... não é o rapé, né? Não, eu acho Não. que... Não. Foi chacruna que você falou? Acho que é o O nome da nome... folha que faz ayahuasca, né? Exatamente. Eu não... Eu estava, assim, envergonhada de fazer propaganda da minha filha, mas ela é grande especialista nisso. Ela mudou para os Estados Unidos, criou essa ONG, e ela participa de congressos, organiza, faz uma divulgação muito grande de todas essas plantas psicoativas, e já publicou vários livros, inclusive. Aí, para quem tiver interesse, depois eu ponho o link do Chacruna para... Qual o nome dela, Sônia? É Bia Labate. Já ouvi falar dela. Ela é bem conhecida. Meu marido que brinca, agora, gente, ela não é mais filha nossa, é nós que somos pais dela. Legal. Eu escrevi também no chat alguns pontos que foi a Beth que levantou, que ela diz que ela achou importante a gente, né? Caso a gente consiga olhar para eles também, mas a gente que vai conduzir aqui com os nossos olhares. Tá bom. Bom, se a gente vai seguindo o texto aqui, mas no parágrafo seguinte ele já vai falando de como muda o panorama das causas de morte com a chegada dos brancos, né? Então a gente já vê Sim. o impacto, né, desse contato, como vai alterar o cotidiano de uma maneira drástica, né? Inclusive que os xamãs já não têm, os chapiris já não têm poder sobre as doenças trazidas pelos brancos, né? O que é uma tragédia total. Isso mesmo. Já não sabem mais o que fazer. Eu achei muito interessante como eles lidam com a questão da cura, do adoecimento também, de dentro para fora, né? Algo sai de dentro do corpo, o corpo fica lá deitado na rede e a cura se dá com esse algo que sai do corpo e com esse algo que é feito todos os benzimentos e os processos deles e aí devolve para o corpo e quando cura devolve para o corpo e a pessoa consegue levantar da situação que estava ou não consegue, né? E Me aí, lembrou um tanto o princípio da homeopatia, né? em que sentido? Eu não entendi essa Da ligação. cura também vir de dentro, né? De não tratar o sintoma, de tratar a causa do sintoma. Sei. E essa ideia de que os espíritos do mal roubam a imagem
é uma coisa que a gente ouve falar muito de tribos indígenas, né, que não querem ser fotografados por causa Sim. do roubo da imagem, né? Então, a noção de que a doença são esses espíritos do mal que roubam a imagem, o xamã precisa ir lá recapturar a imagem e trazer de volta. Às vezes não consegue, aí a pessoa morre. Esse capítulo foi esclarecedor para entender por que os indígenas não querem ser fotografados, alguns, né? Eu gostei também bastante dessa parte, grifei aqui, mas eram sobretudo os seres maléficos da floresta que tentavam capturar as imagens dos humanos para devorá-las. E aí, no capítulo todo, ele narrando tudo o que aconteceu, eu achei muito rico esse capítulo. Esse capítulo é lindo, é E, lindo. e aí, assim, porque é uma movimentação de toda uma equipe espiritual, né? Uhum. E assim, É. com seres animais e tudo, né? Fazendo o trabalho deles também. Você vê assim que é uma importância, e aí eu acho que coloca aquele pensamento, né, do eco mesmo, né? De não colocar o homem como o principal ser, né? E maioral sobre todos os outros seres, como a gente tem, né, no nosso pensamento ocidentalizado, e aí você vê, tipo, nesse pequeno relato de como é feito a cura do xamã, você consegue ver essa importância de todos os seres atuando juntos, né, de que todos são fundamentais. Eu achei muito bonito. Inclusive cada um com a sua especificidade, né? O dente do um, a língua do outro, Uhum. o rabo do É. outro. Uhum. Muito legal muito lindo esse capítulo. Eu confesso que eu, com a minha mente dual, fiquei tentando achar, porque ele fala, cita cada animal com a sua especificidade, e eu tentando achar sentido, porque disso para cada animal. E aí eu me peguei, mas, meu Deus, o que que eu estou fazendo, né? Uhum. Faz o menor sentido achar a lógica desse negócio. A questão é que toda a floresta está empenhada na cura, né, desse adoecimento. Eles todos são parte daquela pessoa que está doente. Isso sim que Eu, eu sinto. eu achei super legal saber que a onça tem uma língua áspera. Você está... Beth está muda. Só falei que é a mesma língua dos gatos, né? Que é áspera também. Nem dos Eu ia, Também. gatinhos, os gatões também. Não sabia. Nunca eu ia tive gato. falar isso. Quem tem gato sabe Ah, é? Não sabia. a aflição que é a lambida de um gato, diferente dos cachorros. Aí, complementando assim minha fala, eu estava agorinha numa exposição da Dayara Tucano, que é uma artista, ela, enfim, nasceu em São Paulo, mas mora aqui em Brasília, teve algumas obras na Bienal de São Paulo e agora inaugurou hoje uma exposição com as artes dela, né, com as obras dela. E na fala dela, eu acho que cabe um pouco nisso, porque se a gente for pensar todos esses seres como seres da floresta, né? E aí ela fala, assim, até citando também a queda do céu, que essa floresta segura o céu, e se o céu cair, todos nós caímos juntos, né? E aí acho que dá essa dimensão da floresta, somos todos, né? Que a gente se desconectou, né? Mas somos todos seres da floresta, e se os outros seres não forem tão valorizados como nós, né? Tão respeitados como nós queremos ser e tudo mais, não, o céu vai cair e todos nós cairemos. Em algum capítulo anterior, não me lembro qual, ele fala sobre por que a gente não pode fazer mineração. Vocês lembram qual era a explicação ou não? Não me Não, lembro. eu lembro que era bem bonita e É, triste.
mas não. E falava alguma coisa dos buracos, né? Que acabava fazendo os buracos, né, na terra. E da É, sustentação dos Da minerais também, sustentação, né? né? Que os minerais têm uma função, né? Sim. Também, né? de sustentar, De talvez, né? sustentar, sim. Acho que é isso. Não, eles têm uma relação, né, com a natureza como um todo, onde, né, se a gente, né, o homem branco ocidental vê tudo como uma coisa a ser utilizada, né, explorada, eles veem tudo isso como parte da vida, né? Assim, cada um tem uma função, aquilo não é para eu usar, né? Aquilo tem uma função no todo, no equilíbrio geral e tal. É uma relação muito diferente mesmo. E acho que, né, pegando aquilo que você tinha falado, né, Roberta, do dentro e do fora, a impressão que dá assim, é que o dentro e o fora, aí dentro dessa visão deles, também não existe, né? Assim, é o dentro e o fora, quer dizer, é um universo que está ali no corpo, mas que também está ali naquela outra dimensão, e parece que essa coisa do dentro e do fora também, dentro dessa narrativa, também perde um pouco de sentido, né? Me parece, sabe? Sim, Dentro do, né, sim. pensar o processo de cura e tal. Embora, em alguma medida, eles dão uma certa importância para a objetificação, né? Então, a umas tantas, o xamã ele cospe, né, para fora aquilo que ele extraiu de doença, né? Então, é como se ele Uhum. mostrasse para a comunidade o poder dele e o processo de cura que ele operou, né? Então, parece que também tem uma certa importância ele poder trazer isso e mostrar para as pessoas, né? Aquele mal que ele, quando ele cospe na frente de todo mundo, né? Ele fala aqui em diversos momentos. Sim, faz sentido, sim. Essa questão do dentro e do fora, eu, eu usei essa forma de falar para me explicar, porque eu não sei pensar diferente disso, mas eu até fico pensando se na hora, né, dele contar essa história e também da pessoa que foi escrever, de precisar dizer para a gente como é que é isso, né? Não, não, onde eu li não está escrito de fato dentro e fora, porque eu estou dizendo que os animais que a gente conhece estão fora da floresta, mas é o que está dentro curando, né? E ele não usa Aham. ele não usa nem a palavra dentro e fora. Eu usei a palavra para me explicar aqui, mas de verdade você é isso aí mesmo. Não, não é usado dessa forma nem a escrita do antropólogo, né, que está pondo na nossa linguagem aquilo que ele está ouvindo. Mas é muito provocativo, né? Porque, assim, o que eu vou vendo assim, é que para ler esse texto, a gente tem que sair muito do nosso lugar de pensar. Muito. Porque senão a gente fica querendo encaixar as coisas, mas as coisas não se encaixam, porque elas são de universos muito diferentes. Eu acho que esse é o maior desafio, para mim, pelo menos, esse é o maior desafio, assim, sabe? Para ler esse texto. Vocês acham que seria legal a gente ler junto, como fizemos em outros encontros, algum pedaço, alguém lê o texto, alguém lê as notas, ou todo mundo já leu tudo? Eu não consegui ler o capítulo inteiro, infelizmente. Eu topo tudo, se vocês quiserem. Eu Nossa, também. eu grefei algumas partes. E aí, Assim, eu acho legal a gente ir lendo, né, e o que foi chamando a atenção, porque daí essa coisa, né, de como cada animal, e assim, na minha viagem, eu fui associando, assim, bom, ele também fala um pouco, né, das características de cada animal e da função que cada um deles tem, enfim, eu achei interessante como, assim, bom, então aquele animal tem aquele jeito e aquele jeito
de fato tem uma função específica, né, dentro do processo de cura, que vai tudo nessa linha dessa integração mesmo, é como tem um sentido. Às vezes eu fico pensando assim, nesse livro como uma Bíblia, assim, e se a gente for fazer a ligação, porque é uma Uau! mitologia riquíssima e que a gente, querendo ou não, a gente foi construído a partir dessa educação cristã, né? Porque somos, enquanto país e até mundo, colonizado pelo cristianismo, né? E aí eu acho isso assim, é uma mitologia riquíssima, que se a gente também fosse construído, talvez não tivéssemos tanta dificuldade, né, Arnaldo? De fazer de sair dessa nossa linha de pensamento, né? Total, total. Vocês que leram o capítulo inteiro, da onde que vocês sugerem a gente começar? Em que parte? Acho que a gente já começou, né? E para a Mas, gente continuar, tem algum lugar aqui? A gente tem aqui lá no último parágrafo da 176, que é a segunda página, ele começa falando porque continuam bebendo Iuacoana, né? Aí acho que podia ser, talvez, se for para ler assim, aham. linearmente, pode começar daí. Quem quiser ler, eu posso ler as notas. Página, qual que você falou? 176? Último No- parágrafo. Eu posso começar, pessoal. Então, É, leia, Vai, Marta. Marta. nós, xamãs, continuamos bebendo iacoana para que os chapiris se alimentem por nosso intermédio. E, se não comem iacoana, esfomeados e enfurecidos, não dançam mais para nós. Para que o façam, é preciso que, como nós, seus pais possam morrer e virar fantasmas. Eles só vêm a nós depois de terem se fartado de Acoana. Então, seus espelhos descem devagar do peito do céu antes deles. Aí param, de repente, suspensos nos ares e assim ficam. Os chapiris vão descendo sobre eles, uns após os outros, fazendo uma bela dança de apresentação. São as imagens dos ancestrais animais de Omama e de sua esposa Tuyumama e todas as outras mulheres das águas. São os espíritos do céu, dos trovões, do sol, dos antigos brancos, os Napi e muitos outros. Então, seus pais, os xamãs, imitando-os um a um, cantando e dançando. Eles mesmos viram espíritos. Então, gente, vocês entenderam uma dúvida que ficou sempre o tempo todo? O que que é um fantasma, o que que é um espírito? Porque horas virou fantasma, hora virou espírito. Vocês perceberam isso a nível? Vocês tiveram essa dúvida? O que que é um fantasma, o que que é um espírito? Não cheguei a pensar nisso. Não, porque ele usa, você percebe ao longo do texto, ele vai, uma hora é fantasma, uma hora. Os chapiris se deslocam flutuando nos ares a partir de seus espelhos para vir nos proteger. Ao chegarem no meio aos seus cantos, as terras distantes de onde vêm e as que percorreram. Evocam os lugares onde beberam água de um rio doce, as florestas sem doença, onde comeram alimentos desconhecidos, os confins do céu, onde não há noite e ninguém jamais dorme. Quando o espírito papagaio termina seu canto, o espírito anta começa o dele. E depois é a vez do espírito onça, do espírito tatu canastra e todos os ancestrais animais. Cada um deles primeiro oferece suas palavras, para então perguntar por que seu pai os chamou e o que devem fazer. Aí os chaperis ficam empenhados em curar doenças. O espírito cutia
Cutiara e Paca arrancam o mal fincado nas imagens dos humanos por seres maléficos. Os espíritos tucaninhos, Arugama e o picote, e os pássaros o despedaçam. 9. Este espírito chapiri de seres maléficos Neuari são convocados para devorar a imagem, o tupê, das crianças de outras aldeias, geralmente muito distantes. Não há nenhuma acusação de xamanismo agressivo entre comunidades próximas, mesmo hostis, e menos ainda no âmbito de uma casa. Os espíritos dos girinos e do sapo ioiô o resfriam em suas bocas. Os espíritos das mulheres das águas dançam enquanto embalam as crianças com febre e as banham com suas mãos delicadas antes de os espíritos da noite as colocarem ao abrigo da escuridão. As mulheres... Só um comentário que cuidar de uma criança com febre, dando banho, é uma coisa que nós também fazemos, né? Mas aqui, Sônia, que é interessante, que eu estou entendendo, é nos espíritos, né? Não chega nem no concreto. É na imagem, lá nessa imagem, que ela os já lá na espíritos das imagem... mulheres da água, né? Exatamente. Mas o espírito do banho é o mesmo. As mulheres espírito refrescam. Os espíritos da árvore, Não, Máximo... você falou as mulheres espíritos das miçangas. Peraí. Peraí. As mulheres dos espíritos das miçangas, Yakoyama, lavam as queimaduras das plantas de feitiçaria e os ferimentos de flecha. As mulheres espírito arco-íris, Yokotoyama, refrescam o corpo dos doentes com água e os espíritos anta lambem suas feridas. O espírito da árvore, Mashihani-koshi, lhe dão novas forças. Assim que o espírito acaba seu trabalho, volta para o seu espelho e guarda até os outros terminarem o deles. Virgínia, só uma coisa, alguém lembra na nossa mitologia, no pé do arco-íris tem o quê? Tem água também ou não? Porque Tem um pote de ouro. Tem um pote de ouro. Sim. Bom, então vamos lá. Pode ser que tenha outras, mas o mais comum é o pote de ouro, né? Sim. Pode demorar muito, mas é desse modo que os doentes podem mesmo conseguir sarar. Depois de todos os chapiris terem cantado uns depois dos outros, seu pai tê-los imitados, chega por fim o espírito do anoitecer, Wiwari, que encerra as danças e permite ao xamã parar de virar outro. Interessante, né? Então, todos os seus espíritos voltam para o peito do céu, com seus espelhos, levando consigo todos os magníficos cantos dos quais tem tantos ciúmes. Quando nos encontramos na floresta, os seres maléficos, Niwari, nos consideram como suas presas. 10. Esses animais de estimação do espírito do tempo seco, o Maari, Ane e Maari P, são, entre outros, os seres lagarta, aputuma, traia, maia, raema e uaiauaia. São associados à entidade Kamakari, devoradora dos ossos, dos dentes, dos olhos e dos ouvidos. Putz, credo. Só pegando aqui, né? Até esse espaçamento de parágrafo, né? A impressão que eu tenho é que nesses últimos parágrafos que você leu, né, Marta, é como se ele apresentasse, né, os chapiris, a multiplicidade deles e as facetas, né?
cada um tem a sua função de cura, assim. Exatamente. Né? E o É como impressionante se... que é isso, né? É animal, é a árvore, né? É a Água, água, É o água. tempo sapo. seco, É... tempo Oi? seco, tempo seco também. Gente, N... Oi. só um pouquinho, Marta. Sobre essa questão que você falou, né, de espíritos e fantasmas, eu tenho um palpite, na verdade, que eu não sei se isso está muito claro, mas é assim, me dá a impressão que os espíritos têm a ver com um determinado, não sei se é estado, mas, né, é uma dimensão, né, em que todos os seres, não sei se eles estão contidos ou se os espíritos estão contidos nos seres todos. Agora, fantasma me dá a impressão que tem um outro tipo de existência diferente dos espíritos. Porque, voltando na página 176, onde a gente começou, tem assim: para que o façam é preciso que, como nós, seus pais, possam morrer e virar fantasmas. Aí. Então, dá a impressão que os fantasmas têm a ver mais com essa coisa mais, não sei se morta, né? Mas nesse estado que não é nem lá nem cá, porque até quando o Schopenhauer fala que quando ele estava fazendo a sua iniciação, ele ficou muito tempo nesse estado de fantasma, em que ele Isso. estava adoecido e ele não estava nem lá nem cá, né? Então seria um estado mais intermediário, pelo menos foram as coisas que eu fui pensando, né? E Uhum. os espíritos teriam a ver com, sei lá, com as coisas vivas, né? Com todos os elementos animais, minerais, vegetais, né? Então, não sei, foi um pensamento meu. Não sei se está muito correto isso. Então, os seres, quando nos encontram na floresta, nos veem como macaco-aranha e a nossos filhos como papagaios. É verdade. É o nome que nos dão, de modo que nunca podemos sobreviver sem a proteção do chaperiz, que os Newari temem como inimigos ferozes. Quando o tempo está encoberto de manhã, a escuridão demora a levantar. Se um desses seres avista um caçador na floresta, logo tenta pegar sua imagem. Leva para casa e guarda numa caixa de madeira ou num grande saco para devorá-la mais tarde. As casas do Newari são abarrotadas de mercadorias ardentes e impregnadas de vertigem, depositadas ou penduradas de todos os lados. São tantas. Marta, só uma coisa que o Krenak se refere, não sei se só o Krenak ou o Schopenhauer também, se refere aos brancos como o povo da mercadoria, né? E aqui eles estão descrevendo os piores maléficos como com as casas penduradas de mercadorias, abarrotadas de mercadorias. Essas habitações se parecem com barracões de garimpeiros na floresta e com as casas do branco na cidade. É, Ou seja, o espírito que habita nós é um demônio, né? Quando um desses... juntar coisa, Não é juntar coisa. muita coisa. Quando um desses seres maléficos resolve nos atacar, começamos de repente a gemer de dor em nossas redes. Porém, não é o corpo que ele dilacera com suas garras, e sim a imagem, que mantém presa, escondida em seu antro distante. Então, os japeris não... Se os chapiris. Então, se os japeris não forem depressa arrancá-la dele, ele a devora por completo, e o doente logo morre. Por isso, os xamãs tratam de nos vingar sem demora. Sob o comando de um deles, mais experiente, enviam rapidamente seu chapiris em busca das pegadas do ser maléfico. Quando chegam à sua casa, remexem tudo à procura da imagem da vítima. Derrubam todas as mercadorias que encontram. Quando finalmente acham a imagem cativa, eles a libertam e fogem com ela.
quando voltam para casa, recolocam a imagem dentro do corpo do doente. Então, gente, você vê outra ideia. O que que é imagem, o que que é o espírito e o que que é o fantasma, né? Coloca a imagem dentro do corpo do doente que acaba se recuperando. E desse modo que os espíritos trabalham para nos curar. Gente, só pensando nesse parágrafo, como isso aqui é uma linguagem quase cinematográfica. Já pensou fazer um filme com isso aqui? Daria um artista assim legal. Nossa, daria para fazer uma coisa super bacana. Vai Ah, ter uma peça, eu né? acho- Oi, Como oi, Roberto. Desculpa. Vai ter uma peça. vai ter? O Teatro Oficina estava ensaiando uma peça até a... Ah, é verdade, me lembro disso. Desculpa, Arnaldo. Ô, Arnaldo, fala aí. Não, eu acho super legal essa coisa de como é a imagem, né? Assim, então, isso que você está falando, né, Sônia? A linguagem é É, muito imagética e toda a muito. representação deles é muito imagética. Então, a concretude, né? Quer dizer, o Newari, ele vai atacar a imagem. Então, o adoecimento, ele se dá na imagem e o concreto, o corpo concreto é só assim, não que seja menos, mas ele é um reflexo do que se passa É um nessa imagem, né? continente, né, dessa imagem. É a casca, digamos, que contém essa imagem. Eu ouvi esses dias, eu não sei se ajuda a, sei lá, se a gente pode fazer até alguma similaridade, mas um professor de Vedanta falando sobre o nosso adoecimento também e a cura de alguns rituais, a cura acontece, né, no nosso funcionamento. É isso que precisa fazer diferente. E a consequência disso vai vir no corpo, tanto do funcionamento equivocado e adoecido vai refletir no corpo, como a cura disso também se dá pela cura do funcionamento do nosso de um modo geral, né? Não só emocional, funcional, enfim. Então, o adoecimento não é físico também. Físico é o que a gente consegue ver. Eu estou lendo assim, de alguma forma, essas outras, esses outros olhares me ajudam um pouco a olhar para isso aqui que a gente está lendo e eu não sei se faz sentido também. Tem muito. Uhum, uhum. Porque aqui, quer dizer, se no texto anterior que a gente estava lendo, ele estava apresentando os chapiris, aqui ele está contando basicamente como que acontece o processo de adoecimento, pelo menos é um pouco assim que eu vou organizando na minha cabeça, né? Uhum. Hum? E o de cura, né? O de cura, ele vai falando, mas ele aí vai explicitar um pouco mais, com mais detalhes, os processos de cura de cada doença mais para frente, né? Mas Uhum. sim, com certeza. Bem mais na frente ele cita até um processo de adoecimento dele, e ele descreve isso e na nota, né, ele esclarece como uma paralisia facial que ele teve Pegar a paralisia facial, né? pouco antes de uma situação muito importante que ia acontecer na aldeia. Mas Discurso ele não no, diz, pode um falar. discurso da ONU, né? Era um discurso Isso da ONU, também. né? Aham. E, assim, eu fui construindo na minha cabeça o que eu sei do lado de cá, né? Da tensão que deve ter sido, de toda a pressão que ele estava vivendo, e de alguma forma, fisicamente, isso também, né, teve uma repercussão no corpo dele. Mas ele explica também isso na forma que ele entende, que ele percebe, na linguagem dele, né, inclusive dando para os processos físicos nomes diferentes do que a gente costuma fazer. Mas foi eu entendi assim também, né? O emocional agindo no físico, como são os nossos também aqui. Continua, Marta. No entanto, para
eles custa muito perseguir os seres maléficos, que têm caminhos estreitos, emaranhados e bem escondidos no mato. É preciso ter paciência para procurá-los e ir atrás de seus rastros. Por isso, são vários chapiris que se dedicam a rastrear os Newari, como os espíritos dos cães de caça e os do Caititupoche, que farejam suas pegadas, e principalmente os espíritos gavião, Coimari, capazes de seguir as pistas mais complicadas no ar, nos ares ou debaixo da terra, no vento, na noite. Como uns drones em cima da floresta. Mas os chapiris mais habilidosos na perseguição aos seres maléficos são seus próprios genros. Conhece bem suas trilhas e, como não temem sua hostilidade, são os únicos que podem se aproximar deles facilmente. Por isso, esses chapiris tomam a frente das expedições lançadas nessas buscas. Tão logo avistam os seres maléficos, finge começar com eles, com o diálogo, de convite e humilhar, só para ganhar confiança. Porém, de repente, começam a golpeá-los com seus falcões, seguindo sem demora por todos os outros espíritos que os acompanham. De modo que são os genros de Omoari, o ser maléfico da seca, que se aproximam do sogro primeiro. O chapiri cigarra, borboleta e largato, e também os espíritos do zangão, remore, mochi, dos pássaros, e bem como o grande lagarto, 11. 11. No decorrer da iniciação, a casa dos espíritos é, em primeiro lugar, associada ao corpo, peito do iniciando, para depois tornar-se uma habitação autônoma presa na abóbada celeste. Nossa, que complicado isso. Mas a trilha de Omoari queima como uma senda de brasas, e os espíritos do sapo têm de ficar jogando nela panelas de água, para os chapiris enviados na perseguição não queimarem os pés. Os espíritos da cachoeira, das ariranhas, por sua vez, devem também ficar molhando os espíritos sapo para protegê-los do calor. Por fim, quando os chapiris batedores se aproximam da casa de Moari, a ponto de ficar ao alcance da voz, param e se atocaiam na beira dos caminhos próximos. Então, mal seus genros começam a conversar com o ser maléfico, atacam de surpresa, protegido pelo espírito fantasma, que lhe dá suas pontas de curari, 12. Essa comparação é expressa com o termo noreme, que pode ser traduzido como semblante. A palavra é utilizada para indicar que a ação em questão é da ordem do parecer, fazer de conta, simular, ou como sinônimo de utupê, imagem corporal, essência vital, e de norri, amigo, alter ego. Golpeio com tanta força a boca de Omoari e quebra os seus dentes para que largue a imagem do humano que capturou. Se ele a tiver escondido, os espíritos macaco de cheiro e coati a procuram por toda parte e destrói ruidosamente o interior da casa do raptor. Os demais chapiris agarram e seguram o ser maléfico, torcendo os braços, apertam o pescoço e, por fim, o derrubam no chão. Então, os espíritos de jacaré o golpeiam com seus poderosos falcões. O espírito macaco flecha de todos os lados. Os espíritos do grande bicho preguiça disparam sobre ele com suas espingardas. Os espíritos jupará o esfolam vivo. O espírito do grande escaravelho o cega
com líquido fervente e lhe corta a garganta. Os espíritos maléficos onça o queimam e o espírito dos lagos o afogam. É somente ao cabo de todos esses esforços que o chapeliz consegue finalmente fazer com que solte a imagem da sua vítima. Puxa. Ou seja, é uma luta encarniçada, né? Isso É, envolve muitas habilidades, né? É por isso que nem todos conseguem, né? Alguns doentes acabam morrendo aí, porque os espíritos maléficos vencem essa guerra. Por mim, eu posso continuar lendo, mas se alguém vai quiser, lá, Sami. você quer que eu leia agora o texto e alguém leu as notas? Eu fico com as notas agora. Então, vamos trocar. Então, os espíritos raio rompem as amarras que a prendem e a libertam. Os espíritos dos pequenos bichos preguiça e do araçari a sustentam pelo torso e enxotam as filhas de Omoari, que chegam vociferando para acudir o pai. Também quebram as garras de seus cães e afugentam os seus demais animais de estimação, lagartas e cobras gigantes. Os chapiris saem, então, correndo, fugindo com a imagem do doente em estado de fantasma. Depois de ela ser levada de volta à sua morada, os espíritos da rã a limpam e os espíritos da iraralá a banham em água misturada com mel. Os espíritos das mulheres das águas a enfeitam com tufas de penas e os espíritos do urucum a cobrem com sua tintura vermelha. Os espíritos viado e onça lambem seus olhos e peito com suas línguas ásperas, para que o doente recobre a consciência. Os espíritos abelha umedecem sua boca ressecada e amarga com água de cura, para que sua saliva volte e ele possa comer de novo. É desse modo que os xamãs devem trabalhar para curar as crianças raptadas pelos seres maléficos Neuari. Precisam ser mesmo muito valentes e rápidos. Se seus chapiris demorarem a se pôr a caminho, os Neuari já terão começado a devorar a imagem da vítima e será impossível para eles trazê-la de volta incólume. A doença da criança se agrava muito e, com certeza, ela acaba morrendo. Os chapiris que, com bravura, descem ao nosso chamado para enfrentar os seres maléficos e nos vingar, são mesmo muito numerosos. Além daqueles de que falei, há também os espíritos morcego, que têm fogos para se guiar na escuridão e sopram flechinhas nos olhos do Neuari para cegar. Os espíritos estrela Pirimari mordem seus rins e ventre com os dentes afiados, antes de cortarem seus braços. Os espíritos vespa os flecham, os espíritos do gavião tal os dilaceram com suas lâminas afiadas, e os espíritos quati os golpeiam com suas bordunas. Os espíritos onça os rasgam em pedaços, e os espíritos tamanduá os perfuram com suas presas potentes. Marta, você está sem som. Marta, você está sem som. 13. Pronto. Vamos lá. Vale lembrar que as montanhas são a moradia dos chapiris livres na floresta. No xamanismo dos Yanomami ocidentais, é a casa-montanha dos espíritos que deve ser introduzida no peito do iniciando e materializada por uma Qual você estaca. está lendo? Qual você está lendo? Oi? Nota Qual você 13. está lendo, Marta? Nota 13. Estou na nota 13 do Ai, capítulo desculpa, 7. desculpa. Eita, eita. Já tá dando o final do Tio, dia. Espera lá. Encontrei. Ai. Pronto. então, eu leio de novo antes de você ler. Os espíritos onça os rasgam em pedaços e os espíritos amanduá os perfuram com suas presas potentes. 13.
Também nesse caso, as armas dos chapiris correspondem às armas dos animais a que se refere. Flecha, dardos das vespas, lâmina dos gaviões tesoura, borduna, rabo dos coatis, dentes do jagar, garras do tamanduá bandeira. Ou seja, aqui ele vai falando, né? Quer dizer, como a característica dos animais ela se faz presente no processo de cura, né? Quando ele é acionado como chapiri, né? Sou eu que tenho que continuar, desculpe. Os Não, eu espíritos queria, da... eu queria. Só um Pois não. minuto, só um minuto, só um minuto. Fala, Patrícia, você quer falar? Não, Patrícia? sim, o que eu fiquei pensando, Arnaldo, você falando isso, né, e lá do início também do texto, né, chama atenção o quanto que a doença faz parte também da natureza, né? E muito interessante quando fala que a entrada né, do branco ocidental, que traz outros tipos de doenças que não aquelas doenças, né, que estão na natureza, né, porque a gente teve muitas mutações também, né, de doenças que foram, né, surgindo a partir de destruição da natureza, de habitats, né, que eram naturais. E vai chamando a atenção essa relação que ele vai colocando aqui, né, apresentando para a gente, essa relação tão íntima também com a doença, né? Que a doença faz parte da própria natureza também, né? E esse conhecimento, esse arsenal, né, que se apresenta, as características dos animais, as características das plantas, né? O quanto eles vão ter um conhecimento, né, de saber que características de certos animais, né, vão beneficiar ou vão ser remédio para determinadas doenças ou comprometimentos que eles vão observando. É de um conhecimento, né, impressionante, né? E por isso que a gente vê que a formação mesmo de um xamã ou das pessoas que trabalham mesmo com isso é um conhecimento de vida inteira, né? Porque é observar muito, né? Eles são muito atentos a tudo que está acontecendo também, porque associar, né, que aquela doença, aquele acontecimento ali tem a ver, né, com um desequilíbrio, com algo da natureza ou com questões que estão acontecendo dentro da própria comunidade, é sempre estar atento ao coletivo, ao todo, né? Não só a doença de uma única pessoa dentro da comunidade, né? Acho que isso também chama atenção. Gente, só para lembrar, a gente vai até 10h30, isso é 1h30 de reunião. Isso, Começamos 9 e vai 10h30, até mais um pouquinho. Bom, 15 continua. minutos. Eu Os só queria espíritos, retomar uma coisa que eu pois não. estava aqui tentando, fiquei meio instigado, que assim, até agora, quer dizer, eles são os que capturam os espíritos, né? Eles são os, entre aspas, os causadores da doença. Mas eu não entendi Captura a muito bem como é que imagem. eles surgem, ou de onde eles... Isso, exatamente. Mas eu não entendi muito bem de onde eles surgem, mas eu não sei se ele explicou antes isso ou não. Vocês têm alguma referência de antes desse capítulo sobre os Neuane? Eu não Eu lembro. acho, eu acho que faz parte da descrição que ele faz desse mundo imaginalis, como chamou a Marta, que são tanto os chapiris como esses seres maléficos, né? Então, tem os espíritos do bem e os espíritos do mal, e essa luta contínua entre eles. Mas como os chapiris, eles são tão múltiplos, né, com funções tão diferentes, os Neuane parece que a função deles é essa, quer dizer, eles capturam, né, essa imagem e ficam e levam para eles e ficam lá com eles até que, então parece que eles, até aqui pelo menos,
é que são os causadores dessas doenças aí, né? Devoradores das imagens, né? Eles se alimentam. É isso aí. Cortou o som da Sônia? Ela Acho congelou que ali. congelou, né? A imagem dela. Eu acho que travou, deve estar sem internet. Hum. A gente continua? Caiu? Outra pessoa continua Eu lendo. acho que ela Ai, caiu. caiu. Vamos ver se ela volta, Roberta. Alguém pode ir lendo até ela voltar? Ela estava aqui na nota 13, não é isso? Sim. Se meu som estiver muito cortado, vocês me avisam, tá? Podem escrever aqui no chat. Tá indo bem. Os Desculpe espíritos. que Voltou. sumiu aqui a minha imagem, mas agora acho que voltou. Desculpe. Tá bom. Então vai Alguém lá. quer continuar a leitura? Voltou. Não, vai lá, Sônia. Tava bom, Pode tava ótimo. continuar, Sônia. Bom, então, onde que eu estava lá? Os com crânio 13, aberto, nota 13. depois da Logo nota 3. depois. Isso. Tá. Os Então, espíritos os das árvores. espíritos das árvores, tal, tal, tal e tal, os empurram e derrubam, das árvores tal, batem neles com toda a força, com o crânio aberto, coberto de ferimentos e atordoados. Os seres maléficos acabam vacilando. Os chapiris, então, podem agarrá-los e obrigá-los a largar suas presas. Assim é, e não digo tudo isso sem saber. Eu mesmo, muitas vezes, vi os espíritos lançar antes de ir combater os Neuari. Juntam-se nas alturas do céu antes de atacar, tão alto e em tão grande número que os olhos nem conseguem abarcar. São aguerridos e muito valorosos. Por isso, só eles são capazes de trazer de volta as imagens de nossas crianças capturadas por Homo Ari, o ser do tempo seco, e também de extrair da vagina de nossas mulheres que ardem em febre o pênis peludo e purulento de Riori, o ser do tempo das cheias. Nossa Senhora! Só eles podem curar aqueles que foram flechados pelo seu verme Mochari. 14, Marta. O Marta ser está. maléfico Mochari faz crescer os frutos nas árvores da floresta e impede que os humanos tenham acesso a elas picando-os ou flechando-os. Quando se come seus restos, isso é, frutos estragados por vermes, mochapê, corre-se o risco de ver a boca e a garganta apodrecerem, devorado pelos animais de estimação de Mochari. Nossa Senhora. Então, retomando, só eles podem curar aqueles que foram flechados pelo seu verme Mochari por comer seus restos de futras podres e correm o risco de ser degolados por seus cães. Só eles, finalmente, podem afastar para longe todos esses seres de doença, como faz o espírito da ventania Vatarinari, que os varre com seu sopro violento. Então, todas as forças da natureza estão juntas, né? Animais, tempos, frutas, é incrível. Contudo, não são apenas os seres maléficos que nos atacam e nos fazem adoecer. Também podemos morrer quando gente muito distante, como os Parahori das altas terras, flecham nossos duplos animais, que chamamos Rishi. 15. 15. Para Eles são- designar esses duplos animais, Davi Copenau começa utilizando simplesmente a palavra Yarro, animais, caça, e depois a palavra Rishi, que designa especificamente
Cada Yanomami tem um análogo animal com o qual mantém uma relação de consubstancialidade, que se transmite por filiação paralela, de mãe para filha, de pai para filho. Nesse sistema, que lembra o totismo sexual australiano, geralmente associa uma espécie terrestre/aérea a um sexo, feminino/masculino. Os duplos animais de uma comunidade vivem nos confins de seu universo social, perto de grupos que ela só conhece por ouvir dizer, agentes desconhecidas. A atribuição de um falecimento à morte de um duplo animal por caçadores distantes constitui o grau mais externo do sistema Yanomami de interpretação política das doenças, que associa potência patogênica à distância sociogeográfica. Ou seja, quanto mais distante, mais potente é o sintoma, é isso que ele quer dizer? Não, eu acho que são tipos de doenças que podem vir, né? Ou desses primeiros aí que viviam no meio dessas cabanas cheias de coisas, mas esses são animais distantes que moram muito longe. Então, acho que e que são esses animais, cada ser humano tem um animal paralelo, digamos, não sei bem como chamar isso. O Não, animal isso sim, mas o que ele fala aqui, que ele associa potência. ele associa o quê? Potência. Constitui o grau mais externo da interpretação, que associa potência e distância. Parece que é isso, né? Quanto mais distante, mais potente. É isso? Eu entendi isso também. Bom, Exatamente. então, onde está lá? O animal rixi das mulheres é o cachorro do mato tal, e o dos homens, o gavião real tal. Esses duplos animais, que são também os de nossos antepassados, vivem na floresta junto de gente desconhecida no alto rio Parima, perto de uma grande cachoeira chamada Chama-Cipora, protegida por incontáveis vespeiros e pelas borrascas de ventos poderosos. Então, se caçadores desse lugar flecharem um animal rixi, o ferimento chega logo até nós e pode matar um morador de nossa casa. Assim é. Só nossa pele fica aqui, deitada na rede. Nosso verdadeiro interior está lá, muito longe dela. Quando o animal rixi de uma pessoa daqui é atingido e tenta fugir correndo ou voando na distante floresta das altas terras, a pessoa fica doente e logo entra em estado de fantasma. Sente, de repente, uma dor muito aguda no local em que a ponta da flecha entrou no animal, seja a ponta de bambu, seja a ponta de osso de macaco. 16. As pontas de bambu lanceoladas destinam-se aos animais terrestres, e as pontas arpão, fabricadas com um osso de macaco preso a uma vara de madeira, aos voadores. Bom, é por isso que quando inimigos distantes flecham nossos duplos animais, logo ficamos doentes. Alguém entendeu esse desenho? A flecha, até aí tudo bem, mas esse outro desenhinho, vocês sabem? Roberta, seu microfone está fechado. Você está falando? Obrigada. Será que tem a ver com o que ele está falando no ponto 16? As pontas de bambu lanceoladas, animais terrestres, e as pontas arpão. Não sei se o lanceoladas não é essa outra ponta que ele desenhou aqui. E o arpão aos animais aéreos, fabricados com osso de macaco preso a uma vara de madeira aos voadores.
Acho que é ponta-arpão, porque o arpão tem umas garras que se abrem para segurar. Esse de baixo, né? É. Pessoal, E é o melhor outro- alguém continuar lendo, porque a minha rede está meio ruim, toda hora fica caindo. Mas já deu horário, pessoal. Ah, tá bom. 22h27. Ok, então ficamos para a próxima. Alguém mais quer falar alguma coisa? A próxima, gente, é dia 24, é isso? Me lembro. Isso, dia 24. Então, a gente praticamente vai fazer um ano, porque o primeiro dia foi dia 25/10. Então temos que Teremos. fazer um bolinho Vamos para cantar parabéns. Vamos Vamos cantar parabéns. fazer um brinde. Ô, gente, só uma coisa. O Arnaldo tinha falado sobre os Newari, ele já foi embora, né? Mas isso aí está na nota número 3 desse capítulo, que é assim, a expressão Newari Kiki designa aqui o conjunto dos seres maléficos e das doenças que provocam. Ah, tá bom. Então era isso só. 3. Nota 3. 3. Muito bem, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Um beijo. Tchau. Boa Tchau, noite, pessoal. gente. Boa Obrigada. noite. Noite. Beijo, Noite. obrigada. Boa noite. Tchau, Até a tchau. próxima.